Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o sociólogo professor Rui Braga, diretamente da USP de São Paulo. Uma grande honra recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lorelai, pelo convite, ao Henrique também. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com o pessoal da Rádio Transforma. Antes da gente começar, eu queria te pedir, você que é novo no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações, que ajude a gente a distribuir esse material para mais gente e mais inscritos no nosso canal, para a gente continuar nosso trabalho. Bom, o nosso assunto de hoje é a precarização do trabalho, os novos escravos, os escravos modernos, e essa é a especialidade do professor Rui, né? Então, a minha primeira pergunta para você, professor, é essa história de seja seu próprio patrão, essa ideia vendida pela mídia hegemônica brasileira. No que isso deu? Quais são os resultados disso e a quem isso interessa? Bem, Lorelai, na realidade, esse é mais um desejo do que propriamente uma realidade para a maioria dos trabalhadores que se encontram hoje em dia, no caso brasileiro especificamente, no mercado informal de trabalho. É evidente que quando você analisa as transformações do mercado de trabalho brasileiro nos últimos 20, 25 anos, infelizmente você percebe que o emprego formal, aquele que é o emprego protegido, que garante algum nível de acesso dos trabalhadores aos direitos trabalhistas e aos direitos sociais, este tipo de emprego que, historicamente, no Brasil, ele tendia a se concentrar nas faixas mais bem remuneradas do próprio mercado de trabalho e acolher trabalhadores, muitas vezes sem qualificação, mas assegurando a possibilidade de que esses trabalhadores eles pudessem ascender socialmente, esse trabalho formal ele foi aos poucos se deteriorando na medida em que foi se banalizando o uso do trabalho terceirizado. Isso ficou muito evidente, né, ao longo dos anos 2000 até meados dos anos 2010, quando 93% do emprego formal criado no Brasil pagava até 1,5 salário mínimo, e a maior parte desse emprego se concentrava exatamente naquelas funções subalternas que eram facilmente terceirizáveis, né? Isso fez com que, do ponto de vista das perspectivas de acesso a direitos sociais trabalhistas e principalmente no imaginário dos grupos sociais subalternos, dos trabalhadores subalternos, o acesso ao direito trabalhista se tornasse algo não tão presente na vida desses trabalhadores. Por quê? Porque, normalmente, o emprego formal ele estava associado a uma baixíssima remuneração e, ao mesmo tempo, a uma frágil representação sindical que em nada acrescentava do ponto de vista da melhoria das condições de trabalho e de ganhos salariais para esses trabalhadores. Então, o que se verificou, infelizmente, foi uma deterioração desse tipo de emprego formal que acabou aproximando muito esses trabalhadores, o tipo de emprego, né, terceirizado, àquele tipo de emprego bastante conhecido no mercado informal brasileiro, que é o chamado trabalho por conta própria, né? E foi nesse momento, nesse contexto, né, passagem dos anos 2000 para os anos 2010, enfim, diante do fato consumado de que o acesso ao emprego formal não garantia propriamente aquela ascensão, aquele progresso social que a cidadania salarial, de alguma forma, prometia, é que os trabalhadores foram sendo progressivamente envolvidos, né, no discurso do empreendedorismo. Em primeiro lugar, pela necessidade, porque muitas vezes, em especial entre 2015 e 2016, a primeira onda de desemprego em massa, né, quando advém a crise, atingiu exatamente esses trabalhadores terceirizados, que eram mais facilmente demitidos, né? Então, em primeiro lugar, por necessidade, porque eles foram jogados, deslocados para a informalidade, mas logo na sequência, esse discurso ele passa a seduzir na medida em que as remunerações, muitas vezes, da informalidade, dependentes propriamente
da dilatação da jornada de trabalho desses trabalhadores, né, acabava muitas vezes remunerando mais do que o emprego terceirizado, né, que era o emprego mais comum de se acessar quando se entra no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa há alguns anos, nos anos 2000, com o setor de call center, né, a indústria de call center, na cidade de São Paulo, né, que era a principal porta de acesso desses jovens trabalhadores que buscavam à época, né, o emprego formal. E percebi que existia uma frustração muito grande com esse tipo de emprego que prometia, digamos, uma qualificação, prometia o acesso a direitos, mas que raramente entregava propriamente essas promessas, cumpria com essas promessas feitas, né? E esses jovens, quando advém a crise, né, eles são empurrados para a informalidade e muitos desses jovens, hoje, no caso brasileiro, isso é notório, né? O tipo de emprego que mais se multiplica no mercado de trabalho é o emprego intermitente, né? A forma prioritária de contratação no mercado formal é o emprego intermitente, que absorve esses jovens em condições muito precárias, e o crescimento maior do número de empregos no estoque geral de empregos do país é o da informalidade, que tem se notabilizado por absorver essa massa de gente jovem entrante no mercado de trabalho por intermédio do trabalho por plataformas, que é a base propriamente tecnológica material do discurso empreendedor, né, do empreendedorismo popular por necessidade, né? Então, se você trabalha para você mesmo, faz o seu próprio horário, faz a sua própria renda e, consequentemente, você progride materialmente. Só que a outra face dessa história é que esses trabalhadores não têm acesso a direito nenhum, não têm acesso a direito trabalhista, direito social, enfim, não pagam a previdência, muitas vezes é muito frequente não pagar a previdência, mesmo com as facilidades da legislação do MEI, né, do microempreendedor individual no Brasil, não estão contribuindo para a previdência, ou seja, não estão contando tempo para aposentadoria. Consequentemente, você tem aí uma fragilização desse vínculo, né, com os direitos e, ao mesmo tempo, a remuneração permanece, a despeito de ser um pouco mais elevada, né, do que aquele emprego terceirizado subalterno, permanece muito baixa, né, ou seja, as pessoas se tornam praticamente autômatos aí, instrumentos, né, da acumulação dessas plataformas de trabalho de entrega, Mas, de mas aqui, transporte. mas essa é uma tendência geral das economias capitalistas de hoje, porque aqui na Europa assistimos também a essa uberização, como se costuma dizer, da economia. Isto é, na realidade, aquele que é trabalhador por conta de outrem aparece como um empresário. Exato, Aqui na exatamente. Europa também. Isso é uma tendência, será uma tendência geral do capitalismo atual. Olha, Henrique, sem dúvida alguma que você tem uma forte tendência nessa direção. Isso decorre do fato de que, por um lado, do ponto de vista global, desde que a China e a Índia propriamente entram no mercado mundial, passam a fazer parte da Organização Mundial do Comércio, assumem em grande medida, né, o controle, a regulação e a gestão daquilo que metaforicamente a gente poderia chamar de exército global de reserva, né, desse mercado mundial de trabalho. O que você tem é uma forte pressão sobre os governos das diferentes sociedades nacionais para diminuir o nível de proteção trabalhista e, consequentemente, tornar as economias nacionais mais atraentes, entre aspas, para o fluxo de capitais que passa a circular no mundo, enfim, desde essa era aí de financiarização do capital que a gente tem vivido aí nos últimos 30 anos, né? Então, por um lado, você tem uma forte pressão sobre os governos nacionais, consequentemente sobre os regimes de bem-estar, sobre os regimes de proteção do trabalho, para que haja uma desconstrução dessas formas de proteção, o que faz com que os mercados de trabalho se tornem mais estressados, que faz com que haja mais conflito envolvendo aí diferentes atores, né? Enfim, governos, sindicatos, trabalhadores e assim por diante.
mas cuja resultante é, sem dúvida nenhuma, a degradação da proteção trabalhista em escala global. E, por outro lado, o que se verificou foi um aumento exponencial dessas startups, né? Vocês devem estar lembrados que em 2008, por conta da crise do subprime nos Estados Unidos, enfim, o início da crise da globalização neoliberal, que de uma certa maneira perdura até hoje, né? O que se verificou, na realidade, foi um deslocamento daqueles grandes fundos de investimento de risco, né, que antes estavam muito concentrados no financiamento de moradia, habitação popular, ainda que, como eles diziam, né, subprime, né, ou seja, ainda que subótimo, sub alguma coisa, com muito risco, né, para as startups tecnológicas, né, que absorveram aquela massa de capital de investimento financeiro especulativo, de risco e assim por diante, e passaram a operar, passaram a internacionalizar suas operações e a operar em escala global. É o caso mais conhecido, é o caso da Uber, mas, enfim, da empresa Uber, né? Mas nós tivemos inúmeras plataformas que se constituíram nesse momento, a partir desse modelo, desse novo modelo de negócio, desse novo tipo de empresa, né, que se constitui em escala global de fato, né? Então, a combinação entre esses dois fatores, ou seja, de um lado, uma forte pressão do mercado mundial de trabalho sobre as sociedades nacionais, sobre os governos, para degradar, diminuir, deteriorar, mesquinhar a proteção trabalhista, com essa, combinado com esse aumento do investimento no setor tecnológico das startups que passam efetivamente a modificar de uma forma muito aguda, muito radical, o próprio modelo de negócio das empresas, consolida, por assim dizer, esse terreno que combina a plataformização do trabalho com a precarização do trabalho, ou seja, esse novo modelo que muitos chamam de uberismo, né? Como um modelo hegemônico das relações trabalhistas hoje no mundo todo. Hegemônico, eu digo, não que ele seja predominante, mas ele é, digamos assim, ele é Está em crescendo. ele está crescendo, ele é o mais dinâmico, vamos colocar nesses termos, é aquele que está mais que tem avançado mais, que tem ditado propriamente as tendências, que tem ameaçado a proteção trabalhista, que tem pressionado governos enfim, e sindicatos a se adaptar a ele, ou seja, é hegemônico nesse sentido. Ainda não é predominante, mas sem dúvida alguma que é o mais dinâmico, né? Mas há aqui um problema, porque a partir do momento em que um motorista do Uber se assume como empresário, ele também, se tem um problema no automóvel, ele é que tem de pagar. Sem E dúvida. os seguros do automóvel Se ele é ele que ficar paga. doente, não é? Se Se ele ficar sofrer doente, qualquer não acidente, está ganha. por conta, né? Isto é, ele, esse tipo de trabalho e uberizado, aquilo que pode conduzir normalmente é à falência e à miséria de muitos trabalhadores. E aquilo que nós vemos frequentemente é volta e meia, pessoas que eram motoristas da Uber deixarem de o ser porque não lhes compensa. Inclusivamente, se tiver um acidente com um automóvel, a vida deles pode ficar completamente destruída. Os trabalhadores, os governos e os trabalhadores têm sido alertados para esse perigo. Olha, Henrique, veja só. Em primeiro lugar, eu concordo com você. Quer dizer, existe, vamos dizer, do ponto de vista da ampliação desse modelo de negócios uberizado, né? Você percebe que muitas dessas empresas que se assumem, que enfim, dizem que são empresas de tecnologia, mas são basicamente empresas de transporte, empresas de entrega e assim sucessivamente, empresas de logística, Sim. enfim, assim sucessivamente, elas foram, durante muito tempo, foram sustentadas e bancadas por aportes consideráveis de capital oriundos desses fundos de investimento de risco. Então, durante muito tempo, elas puderam ser, eu diria, mais generosas com os trabalhadores na medida em que remuneravam melhor as corridas e assim por diante. O caso brasileiro é um caso típico, né? Ou seja, quando a Uber chega no Brasil, meados dos anos 2000,
2010, ela, sem dúvida nenhuma, pagava bastante melhor para o motorista, para atrair essa massa de trabalhadores para a plataforma, né? Então, eu tive oportunidades, por exemplo, de entrevistar pessoas que haviam acabado de ser demitidos de emprego terceirizado, que foram para Uber como uma necessidade, e que diziam para mim, olha, no meu emprego anterior eu ganhava R$ 2.500 reais livre, né, líquido, e hoje eu estou ganhando 5.000, 6.000, né, ainda que ele tivesse riscos, né, assumisse riscos no seu trabalho. Mas o fato é que isso mudou muito, né? Mudou muito por quê? Porque as empresas foram endurecendo os seus mecanismos de regulação do trabalho, de jornada, e foram, vamos dizer assim, apertando mais o cinto desse trabalhador que trabalha para elas, né? Para essas empresas de transporte, de entregas, e assim sucessivamente. E, por outro lado, a própria, vamos dizer assim, o próprio modelo de negócio gera uma espécie de saturação de trabalhadores, uma concorrência entre os trabalhadores, que naturalmente pressiona, né, o valor do trabalho desses trabalhadores engajados com as plataformas para baixo, né? Então, como você tem mais gente desempregada e subempregada, mais gente dependente do Uber, né, você tem uma quantidade muito mais acrescida de pessoas competindo entre elas, e as empresas, percebendo isso, jogam o preço das corridas para baixo, né? Começam aquela política de ofertas e promoções e não sei o quê. Isso aí tende a deteriorar a remuneração desses trabalhadores, que percebem que eles assumiram, de fato, uma enorme quantidade de riscos, né? E muitos deles se endividam, que é um outro problema bastante sério também desse tipo de trabalho, né? De plataforma. Endividam-se, Eles assumem... nomeadamente, para comprar o próprio automóvel, o próprio instrumento de trabalho. Exatamente. Eles Os se instrumentos de endividam. trabalho que habitualmente são fornecidos pelas entidades patronais, neste Exato. caso, são os próprios trabalhadores que Tem que acabam por bancar, pagar né? os instrumentos de trabalho. Exatamente. E aí eles têm a dívida no banco, e não têm propriamente, muitas vezes, condições de pagar essa dívida, né? Eu entrevistei alguns entregadores de aplicativo aqui em São Paulo, né? E é muito comum você perceber que o desejo daqueles meninos que estão entrando no mercado de trabalho, que entregam usando as bicicletas, né, é exatamente comprar uma moto, porque isso aí multiplica a sua capacidade de entrega e multiplica a sua renda, né? Só que para isso eles precisam, naturalmente, de fazer um empréstimo no banco. Então, quando eles transitam da bicicleta para a moto, eles assumem uma dívida, né? E como há muito roubos de moto em São Paulo, né? Eles ficam muito receosos de serem assaltados, ou seja, não ter a moto, seu meio de trabalho, e ao mesmo tempo ter a dívida no banco, né? Ou seja, o passivo e não ter o ativo, né? E isso faz com que muitos desses trabalhadores se inclinem numa direção politicamente conservadora, né? Ou seja, naturalizando essas políticas públicas de segurança muito baseadas na lei e ordem, e na violência policial, e no Uhum. assédio policial, e assim por diante. E muitos desses trabalhadores se sentem também atraídos por políticos de extrema-direita que, de alguma forma, também assumem essa agenda como uma agenda própria, né? Como uma agenda política durante campanhas, enfim, e assim por diante. E ainda Isso, tem um fator que é estranho aí no que você está falando, que vira uma, em vez de eles se agregarem, em vez de eles se juntarem, né, eles, ao contrário, é uma tendência de individualização, não é? É cada com um por certeza, si, Deus por todos, e de preferência andar armado, e seja lá o que Deus quiser, não é? Isso enfraquece bastante também o com movimento certeza. sindical, Isso, com quem isso que eles vão congregar, não é? sem dúvida, Lorelai. Eles, na realidade, é uma combinação de um lado, né, dessa fragmentação, dessa individualização, e, por outro lado, do próprio controle financeirizado do processo de trabalho, né, na medida em que eles têm dívidas em bancos, né? E isso tudo num contexto de crise social aguda, né, que a gente continua vivendo. E aí, Então, desculpe, mas esse contexto de dívida, de estar nessa fragilidade, é que acaba puxando esse pessoal para as neopentecostais? eu acho que o fenômeno, eu não diria, eu Fogueira não faria essa Santa correlação.
Eu não faria essa correlação no sentido de que, em primeiro lugar, o fenômeno do avanço do neopentecostalismo no Brasil, esse neopentecostalismo popular, né, no É, Brasil, ele é bastante antigo já, ele já tem 30 anos, ou seja, e é um fenômeno muito consistente, ano após ano aumenta o número é de, isso. Ele está de, crescente, de né? E réis, sem dúvida, exponencialmente. sem dúvida, sem dúvida. Ao, E isso, na ao minha mesmo opinião, tempo tem que a mais... influência dos sindicatos diminui, não é? Exato. É isso que se verifica. Exatamente, sem dúvida alguma. Eu até tenho um artigo que argumenta nessa direção, um artigo que eu publiquei na Jacobin que argumenta nessa direção. O declínio das formas tradicionais de solidariedade entre os trabalhadores, muito focado na questão do sindicato, na presença do sindicato, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja nas comunidades onde vivem e se reproduzem os trabalhadores, né, o declínio do sindicalismo, ele tem sido compensado pela ascensão dessas igrejas neopentecostais exatamente onde vivem esses trabalhadores, nas comunidades, né? Então, a própria incapacidade que os sindicatos têm, por exemplo, de fazer com que a vida dessas pessoas melhore, e a própria incapacidade que o Estado tem apresentado de levar as políticas públicas na ponta, onde as famílias efetivamente precisam da política pública, né, abre um espaço imenso, né, para a atuação das igrejas evangélicas neopentecostais, que muitas vezes são as únicas que estão, de fato, fazendo o trabalho de assistência social nas periferias, as únicas que realmente estão mobilizando ali redes informais, né, de dicas de trabalho, são as únicas que estão, de fato, acolhendo aqueles trabalhadores que estão em maior vulnerabilidade, maior dificuldade, e muitas vezes são as únicas instituições que escutam essas pessoas, que escutam esses trabalhadores. Então, o que você tem, na realidade, é um fenômeno que é mais antigo, que é mais complexo, que ele tem, vamos dizer assim, tem a ver também com o fato de que a Igreja Católica colapsou do ponto de vista da presença nas periferias, dos grandes centros urbanos, tem a ver também muito com uma mudança bastante significativa da própria qualidade, das características dessas periferias urbanas brasileiras, mas tudo isso acaba favorecendo o aumento desse trabalho, o apelo, melhor dizendo, que esse trabalho muito ligado ao empreendedorismo popular por necessidade tem entre os trabalhadores, né? Porque essas igrejas, muitas vezes, além do trabalho assistencial, elas têm um elemento que é um elemento central, que é o elemento volitivo do trabalho, ou seja, elas estimulam o trabalhador a se envolver, ou a enfrentar as dificuldades, ou a controlar o receio, a angústia, o medo da insegurança, da incerteza, da violência e assim por diante. E esse fator é um fator muito importante para a gente entender em que medida, né, esse discurso empreendedor ele vai se enraizando no meio popular de uma forma tal que bloqueia qualquer possibilidade, vamos dizer assim, de identificação de alternativas, né, a esse discurso empreendedor. Ou seja, deixado à sua própria sorte, os trabalhadores eles acabam se organizando através dessas igrejas neopentecostais a fim de garantir a sua subsistência e, ao mesmo tempo, enfrentar as dificuldades do trabalho precário e informal nos grandes centros urbanos brasileiros, né? Isso também não significa um falhanço por parte dos sindicatos na compreensão das necessidades dos trabalhadores e na capacidade de mudança da sua forma de atuação, nomeadamente refundando os princípios em que se iniciou o sindicalismo, que era uma defesa dos horários de trabalho e das remunerações, e agora, As garantias todas, né? terá de ser algo de muito mais vasto. Significa os sindicatos também não terão falhado aí. Henrique, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Quer dizer, é claro que eu entendo, na realidade, que sim, os sindicatos falharam, e falharam de uma maneira crassa, falharam de uma maneira muito aguda. Entendo também que o sindicalismo brasileiro, o sindicalismo em outros países, inclusive em Portugal, que é um caso que eu conheço um pouco melhor, buscaram se renovar, buscaram se reinventar, buscaram se reconstruir nesse contexto mais global, enfim, tanto de globalização quanto de crise e assim por diante.
Esses esforços, a despeito de não serem suficientes, mostram que existe ali uma vida propriamente dentro dos sindicatos que os torna aliados potenciais desses trabalhadores informais e precários. No entanto, não serão os sindicatos que irão liderar esses trabalhadores informais e precários, tendo em vista as limitações da própria forma sindical de organização. E tendo em vista, evidentemente, o fato de que os sindicatos eles têm um tipo de atuação muito mais ligado a esses direitos sociais e trabalhistas que estão erodindo no mundo todo, ou seja, que estão sendo atacados por essa onda de mercantilização do trabalho que a gente tem verificado aí desde os anos 90, pelo menos, fazendo estragos enormes, né, na maior parte dos países e enfim, dos mercados de trabalho nacionais. O fato é que os sindicatos, a despeito de serem potenciais aliados, eles não serão a ponta de lança da reorganização desses trabalhadores, ou seja, o que a gente tem verificado em diferentes países, né, é que os estímulos, as experiências de reorganização desses trabalhadores precários, desses trabalhadores informais, têm acontecido muito mais nesse âmbito das comunidades, dos movimentos sociais que se enraizam e que se estruturam no interior das comunidades onde vivem e se reproduzem esses trabalhadores. Então, são os movimentos sociais, por exemplo, de luta por moradia, os movimentos sociais de luta contra a carestia, as formas de auto-organização, por exemplo, durante a pandemia de Covid, que ocorreram nas periferias, enfim, no sentido de assistir e garantir a subsistência, né, de muitas famílias que não tinham renda, enfim, estavam na informalidade e não conseguiam oferir renda. Você tem, por exemplo, formas de organização do movimento de luta pela igualdade racial, por justiça e igualdade racial. Você tem formas de representação de movimentos de sem teto, forma de representação de movimentos sem terra. Mas não lhe parece que há aí um enfraquecimento, de qualquer modo, dos sindicatos, que isso também contribuirá para enfraquecer os sindicatos, que têm um papel que não se pode confundir com as associações de moradores ou com outro tipo de associações com outras finalidades, e que, pelo contrário, dá mais oportunidade às igrejas neopentecostais, que são igrejas da prosperidade, dizendo que quem tiver fé, quem contribuir mais para a igreja é aquele que tem mais prosperidade. E só não tem prosperidade quem não tiver fé e quem não contribuir para a igreja. Não haverá esse perigo. Não, sem dúvida nenhuma que o perigo existe, Henrique. Eu apenas faria duas observações acessórias, né? A primeira delas é de que as formas associativistas impulsionadas por trabalhadores, focadas em ajuda mútua, elas historicamente elas fazem parte do movimento trabalhista. Isso desde que a classe trabalhadora operária, enfim, ela surge na Inglaterra, século XVIII, XIX, enfim. Você claramente percebe, né, que do ponto de vista histórico a própria trajetória do sindicalismo está muito associada a essa profusão, a essa multiplicação, a esse florescimento de formas associativistas de mútua ajuda, né? E que dialogam mais ou menos diretamente com essa necessidade de você fortalecer nas comunidades operárias, né, um sistema prático de solidariedade capaz de mantê-las agregadas, capaz de mantê-las enfim, unidas, né? Então, eu não faria propriamente uma oposição entre, por um lado, né, essa multiplicação de formas de associação muito focadas no território ou mais concentradas, por assim dizer, né? Nesses espaços onde os trabalhadores vivem, nas comunidades onde eles vivem, e os sindicatos. Eu diria até que, no caso especificamente brasileiro, né, essa relação ela é um pouco contrário, né? Ou seja, é muito mais comum haver uma interação solidária envolvendo associações, movimentos de luta contra a carestia e os sindicatos, e inclusive o fortalecimento dos sindicatos, de um ponto de vista histórico, né? A gente consegue
identificar isso nos anos 50, 60, 70, 80, enfim, no Brasil, que é exatamente esse período da formação e da consolidação de uma classe operária fordista no Brasil. As igrejas, no caso especificamente da Igreja Católica, como uma das principais instituições que animavam essas associações de mútua ajuda, né? E os sindicatos, que muitas vezes recebiam esses trabalhadores agregados, por assim dizer, nos bairros operários, enfim, que estavam ali, digamos, desenvolvendo as suas comunidades para e passo com o crescimento do emprego industrial. Então, não é estranho que haja uma multiplicação de movimentos sociais baseados em território, baseados em mútua ajuda, baseados em luta pela moradia, luta pela terra, luta pelo reconhecimento, contra a discriminação e a injustiça racial, etc., etc., e também, eventualmente, o próprio crescimento da influência religiosa nesse meio, né? Que sempre foi muito presente e agora muda de forma, por assim dizer, ou seja, ela deixa de ser predominantemente católica e passa a ser predominantemente neopentecostal nesse meio popular periférico, né? E Eu isso tudo posso. para dizer... Perdão. É porque com o sindicalismo anterior, surgiu inclusive a liderança que está na presidência do Brasil hoje, né? Nós estamos, inclusive, comemorando 100 dias desse governo, desse presidente, e eu vejo um grande desafio pela frente, porque com o enfraquecimento do estado de bem-estar social que estava se construindo no Brasil, nós agora estamos com um neoliberalismo selvagem, solto, e cada um por si, Deus por todos. Como é que nós vamos recuperar isso? Há possibilidade? O sindicato tem como se reinventar, se fazer de outra forma? Ele não pode aproveitar esse momento de fragilidade para ganhar corpo e corações e mentes? Lorelai, sem dúvida que eu tenho muito claro que esse é o momento que a gente vive é um momento muito importante, muito especial de recomposição de identidades coletivas e identidades de classe, né, que passam necessariamente pelo sindicato. Então, não é que o sindicato ele vai desaparecer, o sindicato ele vai perder completamente a sua importância. Eu diria que não, novamente, né? Não sou E daqueles que pode. apostam no desaparecimento do sindicato. Eu acho que o sindicato é um instrumento fundamental, é um aliado essencial, né, da luta dos trabalhadores na recomposição das suas identidades coletivas, que é o que um pouco a gente está vivendo hoje, né? No entanto, eu não me parece crível e não me parece razoável supor que os sindicatos irão liderar esta recomposição, irão liderar essa transformação. Eles, muito provavelmente, aqueles que são os sindicatos mais dinâmicos, né, eles farão parte de novas coalizões com esses movimentos sociais, eles integrarão essas coalizões e eles auxiliarão, ajudarão a recomposição dessas identidades, mas eles próprios não serão a liderança. Eles, evidentemente, têm um papel importante, por exemplo, na defesa daquilo que ainda existe de direito trabalhista, direito social, eles têm um papel importante na pressão sobre os governos, eles têm um papel importante na organização dos trabalhadores que estão empregados, enfim, no setor formal, no setor público da economia, mas tendo em vista as características dessa recomposição e a fragmentação que impera hoje no meio popular relativamente tanto ao trabalho quanto às identidades, né, o sindicalismo ele não tem capacidade, ele não é capaz, mesmo que ele se reinvente, e eu, enfim, torço para que ele se reinvente. E tem se reinventado, diga-se de passagem. É notável o esforço que uma parte considerável do movimento sindical brasileiro tem feito no sentido de se aproximar desses movimentos e no sentido de democratizar suas próprias práticas, né? No entanto, não me parece crível que, tendo em vista o aumento exponencial da informalidade, as características das periferias, né? A distância que existe hoje, por exemplo, da estrutura do mercado de trabalho, muito focado no setor de serviços, em relação àquilo que era o mercado de trabalho no passado, muito focado no emprego industrial, enfim. Todas essas diferenças me fazem ser muito cético em relação à hipótese de que o sindicalismo irá liderar esse processo.
eu continuo achando que o sindicalismo ele fará parte da formação dessas coalizões e dará sua contribuição. Sim, No entanto, não me parece que irá liderar. mas a verdade é que o sindicalismo vem se enfraquecendo, e a questão é que é necessário, é muito importante para os trabalhadores, para a sociedade em geral, o fortalecimento do sindicalismo. Uma das críticas que se faz ao sindicalismo é que os sindicatos se transformaram em grande parte em instituições burocráticas e não propriamente em instituições que estão presentes na vida cotidiana dos trabalhadores. E isso é feito pelas igrejas neopentecostais. Essas sim estão na vida cotidiana dos trabalhadores. Se um Exatamente. trabalhador tem um problema de saúde, se um trabalhador tem um problema de familiar, se tem qualquer outro problema que, no fundo, não diz propriamente a respeito à sua relação laboral, mas diz respeito à vida pessoal e particular do trabalhador, aí o sindicato não está presente, mas estão as igrejas neopentecostais precisamente a destruir o trabalho dos sindicatos. Acha possível que os sindicatos se reinventam no sentido de estarem presentes não só na vida laboral dos trabalhadores, mas estarem também presentes na vida pessoal dos trabalhadores, apoiando os trabalhadores, moralmente até, sei lá, como fazendo aquilo que as igrejas fazem, que no fundo fazem um trabalho de dar esperança ao trabalhador. As igrejas fazem-no dando esperança na vida eterna. E era importante que os sindicatos dessem esperança ao trabalhador na vida presente. Acha possível que façam isso? Henrique, sem dúvida nenhuma, que existe, vamos dizer assim, uma situação muito delicada para os sindicatos, porque se você observa, por exemplo, a forma como o mercado informal ele se reestruturou e a própria participação, como a gente estava conversando, das plataformas, enfim, de mobilização, de trabalho, coisa do estilo, que, em larga medida, são instrumentos de ampliação da jornada de trabalho, e você entrevista as pessoas, você percebe que os trabalhadores trabalham muitas vezes jornadas de 12, 13, 14 horas, 6 dias por semana, e só folgam quando o carro está no rodízio, só folgam quando estão totalmente exaustos e por aí afora, né? Significa o quê? Significa que esses trabalhadores, eles não têm propriamente uma vida associativa. O único momento que muitas vezes eles têm de vida associativa é na igreja, é no final de semana, quando eles vão à igreja, quando escutam uma música, quando ouvem uma pregação, quando interagem com outras pessoas, quando participam de uma festa, quando têm, enfim, algum tipo de reconhecimento, né, no seu aniversário, enfim, do aniversário de algum familiar e coisa do estilo. Então, este papel eu acho muito, muito difícil que o sindicato possa fazer num contexto marcado por essa ampliação desmedida e monstruosa, né, do tempo de trabalho sobre a vida privada dos trabalhadores, né? E é um trabalhador, por conta própria, que basicamente não percebe qual é, sei lá, o papel do sindicato na sua vida, porque, a rigor, o sindicato não tem papel nenhum. Eu acho que o sindicato, ele evidentemente E que não pode pode e ter. deve. Acha que o sindicato não pode ter de instituições organizadas um pouco, muitas vezes, à maneira dos partidos políticos, que se transformam em instituições burocratizadas, em máquinas de conquistar o poder? Eu, sem dúvida nenhuma, que sempre aposto no processo de democratização das estruturas burocráticas sindicais, porque isso tem sim um potencial de ampliar bastante, né, a permeabilidade dessa instituição vis-à-vis aos interesses dos trabalhadores. E isso tem um potencial de acolher propriamente mais trabalhadores, né, no interior da organização sindical.
Acho que o processo de democratização dos sindicatos tem limites, e esses limites são dados, entre outras coisas, pela oferta de trabalho, enfim, pela própria forma corporativa que o sindicato é organizado, e quando a base social desses sindicatos declina em larga medida por conta de reestruturações produtivas, terceirizações e assim por diante, é muito difícil que mesmo o sindicato mais democrático consiga reagir a contento a essa situação, que é uma situação muito desafiadora. Agora, o sindicato tem sim um papel político, né, muito importante, no sentido, por exemplo, de pressionar governos a promover políticas públicas que aí sim alcancem essas comunidades mais vulneráveis, onde moram esses trabalhadores precarizados, né? E Uhum. esse tipo de intervenção do sindicato, no tocante aí, por exemplo, à própria discussão sobre ampliação de direitos protetivos, né? Vamos dizer assim, a ampliação de benefícios trabalhistas, a fiscalização de ambientes de trabalho, políticas públicas que possam chegar lá na ponta e assistir propriamente, apoiar propriamente os trabalhadores mais vulneráveis, né? Isso o sindicato pode, deve fazer, e, ao mesmo tempo, é uma questão de comunicação, ou seja, mostrar para essa população mais pobre e vulnerável que o sindicalismo tem um papel também no sentido de assegurar os seus direitos sociais, não apenas os direitos trabalhistas, que muitas vezes não têm acesso porque estão na informalidade, mas tem sim um papel de assegurar e de ampliar os direitos sociais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência pública, o direito à moradia de qualidade, e assim sucessivamente. Um exemplo que eu costumo dar, que não é um exemplo propriamente de um sindicato, mas que é um movimento social que se organiza sob a identidade dos trabalhadores, né? É o movimento dos trabalhadores sem teto, né? Que faz um pouco esse papel, por assim dizer, de organização na base, nas periferias, que acolhe esses trabalhadores a partir de uma política pública específica, né, que é a política de moradia, que ampliou a sua atuação no sentido de constituição de cozinhas solidárias, nesse contexto de crise sanitária e, ao mesmo tempo, de ampliação da fome que a gente tem vivido no país, e que consegue transmitir a esses trabalhadores a ideia, o conceito, enfim, a noção de que as formas associativas dos trabalhadores nas periferias têm um impacto sobre as políticas públicas e pode, de fato, mudar a vida dessas pessoas para melhor, no caso especificamente da conquista da casa própria, né? Então, eu acho que esse tipo vamos dizer assim, de iniciativa e essas formas de coalizão entre o MTST, a CUT, sindicatos, associações de moradores e governos, né, pode dar um bom resultado, porque avança nessa linha daquilo que eu costumo chamar de formação de novas coalizões classistas, né, envolvendo aí esses diferentes movimentos, incluindo, naturalmente, o sindicalismo. Eu queria ainda colocar para você uma nova questão, seria o papel do sindicato na robotização do trabalho, porque os postos de trabalho sendo fechados, quem é que acolhe? Existe uma visão idílica de que as máquinas tomando a linha de produção, que as pessoas teriam mais tempo para si, para seus prazeres, para as coisas, né, que lhe dão para as atividades de diletantismo. Mas, na prática, ao fim e ao cabo, não é bem isso que acontece, não é? Então, o sindicato pode contribuir também na luta pela renda mínima de cidadania ou alguma outra contrapartida nesse momento? Olha, Lorelai, a bancada no caso brasileiro, a bancada mais alinhada ao movimento sindical apoiou a ampliação do auxílio emergencial durante a pandemia, que foi uma política muito correta, né? A Uhum. despeito da implementação ser um pouco caótica e ter sido utilizada de maneira eleitoreira pelo governo do antigo presidente Jair Bolsonaro, foi um momento, por assim dizer, em que o sindicato assume o papel de liderar uma iniciativa importante para a sociedade como um todo, em especial para aqueles trabalhadores que estavam vivendo uma situação mais vulnerável durante a pandemia, né? Muitos deles, inclusive, trabalhadores considerados essenciais, né, que não podiam parar de trabalhar pelo simples fato de que eles estavam trabalhando, por exemplo, nas entregas de aplicativo e coisas do gênero, né?
Então, eu diria para você que sim, o sindicato ele acerta quando, por exemplo, discute e propõe seriamente políticas públicas que vão ao encontro das necessidades mais imediatas desses trabalhadores, que inclusive não são organizados sindicalmente, né? Um outro exemplo que eu acabei de citar é o exemplo das cozinhas solidárias do MTST, né? Que Uhum. foi, enfim, tem sido um caso de relativo sucesso no Brasil, que tem contado com o apoio também dos sindicatos na sua implementação, né? E provavelmente vai contar com um forte apoio da bancada sindical no Congresso na eventual aprovação de uma política pública que expanda e amplie as cozinhas solidárias pelo país. Então, você tem, na minha opinião, você tem sim um papel importante aí sendo cumprido pelo sindicato quando o sindicato se dispõe a trabalhar as políticas públicas, né, a propor políticas públicas. É evidente que isso é necessário, porém não é suficiente, né, porque o sindicalismo ele tem ainda, né, as suas funções tradicionais, que precisam ser também, digamos, cumpridas, né, a representação no local de trabalho, a representação, a negociação coletiva, a organização dos trabalhadores por categoria, isso tudo continua no horizonte do sindicato, né? Então, o sindicato ele tem que ser capaz de articular essas duas coisas. Ele só consegue fazer isso a partir de muita democracia, né, interna, democracia capaz de absorver mais gente, capaz de envolver mais pessoas nessas práticas que são práticas ordinárias do sindicato e, ao mesmo tempo, mobilizar essas pessoas para pressionar propriamente os governos para implementar políticas públicas que vão ao encontro dessas necessidades iminentes, né, dos trabalhadores numa situação de crise social que a gente vive. A robotização é inimiga dos trabalhadores, no seu entender. Olha, Henrique, eu diria assim, a robotização capitalista, sim. A robotização, no sentido amplo, como uma conquista da ciência, enfim, da capacidade humana, de resolver problemas, de potencializar a sua capacidade de trabalho, não. Porém, o uso capitalista desse meio, sim, porque é um uso que está focado basicamente na ampliação do lucro das empresas e não na satisfação das necessidades dos trabalhadores, das massas, enfim. Então, a forma como tem sido utilizada, sim. Eu diria para você o seguinte, olha, ah, se você tem um aplicativo de transporte, de entrega, é evidente que ele envolve uma tecnologia de ponta. Ele envolve, sim, tecnologias e progressos tecnológicos e coisas do gênero, né? O uso que se faz dele, de um ponto de vista capitalista, é que impede que ele desenvolva suas potencialidades positivas, né, para os trabalhadores, porque ele fragmenta, ele precariza, ele terceiriza, ele impede que os trabalhadores se organizem, ele aprofunda a competição entre os diferentes trabalhadores, e isso tudo, naturalmente, que é prejudicial para os interesses dos trabalhadores. No entanto, os aplicativos, esses aplicativos que, enfim, a gente costuma ver por aí, eles têm uma tecnologia que poderiam ajudar exponencialmente a formação, por exemplo, de cooperativas autodeterminadas de trabalhadores que estão, por exemplo, hoje na informalidade, que precisam gerar renda e que, se tivessem, de fato, eles próprios a iniciativa, né, de constituir, por exemplo, junto ao poder público, com apoio do poder público, com apoio de empresas solidárias, as suas iniciativas, poderiam, por exemplo, constituir comunidades, cooperativas, para fazer frente a essa situação de desespero, de miséria, de desemprego, de subemprego e coisa do estilo, e trabalhar por conta própria, mas num sentido autônomo, não no sentido heterodeterminado, que é o caso dos aplicativos atuais, né? Então, a mesma tecnologia pode servir para um interesse como servir para outro interesse, né? Claro. Depende da intencionalidade, então, não é? E Posso eu perguntar, queria estamos aproximando-nos do fim. sim, mas eu quero ainda abordar a questão da aposentadoria, porque muitas pessoas não vão conseguir se aposentar, não é? Então, eu gostaria que você falasse sobre isso e das aposentadorias privadas que têm sido vendidas.
Olha, o problema hoje que a gente vive no país, a partir, em especial, da crise de 2015, é que o mercado de trabalho brasileiro se transformou numa enorme máquina, né, de trocar, de substituir trabalho formal por trabalho informal. E o setor que mais expande, que mais amplia, né, a oferta de ocupações é o setor informal. Isso faz com que esses trabalhadores que atuam na informalidade tenham enormes dificuldades de acessar os direitos trabalhistas, de acessar, que praticamente não existem nesse setor, e de acessar os direitos sociais, em especial a previdência e o direito à aposentadoria. Então, é uma bomba relógio, porque o sistema previdenciário brasileiro, como em Portugal e outros países, ele é um sistema solidário, né? A geração que vem depois financia as pensões e as aposentadorias da geração que veio antes, que contribuiu antes, ele é contributivo solidário, o que significa que quanto menos gente entrando no mercado de trabalho formal, ou seja, contribuindo para a Previdência, mais dificuldade vai ter a Previdência de garantir as aposentadorias para a geração seguinte. Então, isso gera, evidentemente, uma enorme tensão, uma enorme contradição, e o sistema previdenciário brasileiro, ou, melhor dizendo, de forma mais ampla, né? O sistema de seguridade social brasileiro, ele envolve o pagamento de benefícios, como o benefício o BPC, enfim, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que não contribuíram, inclusive, com o sistema, ou contribuíram indiretamente através da taxação de imposto sobre consumo, né? Só que isso tudo está no mesmo fundo, vamos colocar assim. Então, se o financiamento desse fundo erode, ele se torna mais frágil, né? Significa que os benefícios e as aposentadorias, elas terão cada vez mais dificuldades de serem pagas para a geração seguinte, o que coloca um enorme problema para os governos, né? Ou seja, como garantir, assegurar um financiamento para esse fundo, né? Para que esse fundo continue efetivamente sustentando as aposentadorias e os benefícios, sem necessariamente estar associado ao trabalho formal, ao emprego formal. Então, esse é um outro problema que a gente tem no país hoje. Como estabelecer fontes de financiamento para o sistema previdenciário, para a Seguridade Social no Brasil, que independa relativamente, falando, né, da contribuição do trabalhador, no caso do emprego formal, que tá atuando na formalidade. Por quê? Porque a expansão do mercado informal é muito aguda, né? Então, a gente tem que pensar isso tudo na medida em que, muito provavelmente, né, mesmo que haja um cenário de recuperação da atividade econômica, o que deve acontecer com alguma certeza, né, é que essa recuperação ela não se dará nas bases que ela se deu no passado, que significa que ela não vai estar concentrada, assentada, enfim, apoiada sobre a ampliação do emprego formal. Ou, se estiver sobre a ampliação do emprego formal, muito provavelmente ela vai se dar sobre a base do trabalho intermitente, que é um trabalho que gera uma renda muito frágil para o trabalhador e, consequentemente, contribui muito pouco para o sistema previdenciário. Então, a gente tem aí uma série de desafios que coloca a sociedade diante da necessidade de discutir o financiamento do sistema de previdência, de discutir o financiamento do sistema de seguridade pública, né, no país, a partir de uma nova combinação, de uma nova pactuação que envolva, vamos dizer assim, fontes que hoje não são exploradas no sistema previdenciário. Eu diria, por exemplo, uma delas, a taxação de grandes fortunas, o pagamento de impostos sobre transações financeiras e assim sucessivamente. E a taxação e a taxação do trabalho dos robôs? O que coloca, vamos dizer assim, é uma forma de você taxar os setores que mais robotizam, consequentemente, que mais se beneficiam propriamente das novas tecnologias, né? Sem dúvida nenhuma. Que são setores que precisam, digamos, pagar propriamente pelos benefícios que eles têm, enfim. Então, eu diria que sim. A gente tem que repactuar e rediscutir essas fontes de financiamento do sistema de seguridade brasileiro. E no Mas mundo então, todo. Laila, tinhas uma Henrique, última pergunta a fazer?
Mas eu ainda tenho uma também, que é sobre Diz, o trabalho escravo, que tem sido denunciado com muita ênfase, com muita frequência agora, nesse início de governo Lula. Como é que Tragicamente, o trabalho escravo, o isso trabalho só foi análogo. descoberto agora, mas não foi o Ministério do Trabalho que foi atrás, não é? Foram pessoas que fugiram, tal, quer dizer, não precisa ter um foco mais direcionado para esse pessoal que está no agro, que está nas fazendas aí pelo interior do Não, Brasil? sem dúvida. A rigor, ah, a gente está tendo uma maior exposição, né, desses casos de trabalho análogo à escravidão hoje no Brasil, apesar do fato de que, num passado recente, né, a fiscalização do trabalho tem efetivamente mostrado como cresce, né, esse tipo de trabalho no mercado brasileiro. Ou seja, você tem vários casos, o ano passado, mesmo durante o governo Bolsonaro, você teve vários casos que repercutiram, ainda que não tenham repercutido tão intensamente quanto os casos atuais, né, mas que tiveram alguma repercussão na imprensa. E isso só mostra, né, que uma parte das empresas, uma parte do setor de agronegócios no Brasil, ele depende exatamente dessa violência política, né, dessa violência sobre o trabalhador para conseguir ter lucros, né, ou superlucros, se vocês preferirem, né, lucros extraordinários. Por quê? Porque se ele fosse pagar um salário digno em condições aceitáveis, com um trabalhador representado por um sindicato, com a Justiça do Trabalho, etc., eles não conseguiriam ter lucro, né? Então, eles têm lucro exatamente porque eles expropriam os trabalhadores dos seus direitos trabalhistas, expropriam os trabalhadores dos seus direitos sociais e, no caso do trabalho análogo à escravidão, expropriam os trabalhadores dos seus direitos humanos mais elementares, né? E isso, naturalmente, mostra o caráter não apenas atrasado, mas reacionário de parte substantiva, né, das empresas brasileiras, mas mostra também um outro lado que é muito triste, é estrutural, né? Ou seja, a economia brasileira há muitos anos não tem ganhos de produtividade, ela não é uma economia do investimento produtivo, ela não é uma economia que efetivamente está focada na inovação tecnológica, ela não é uma economia que produz especialmente, né, tecnologias de ponta e de qualidade capazes de elevar a produtividade do trabalho e beneficiar minimamente os trabalhadores que se qualificam para esses postos, essas ocupações, né? Ela não é uma economia que produz empregos que paguem bem, né? É uma economia que está ficando para trás do ponto de vista da competição tecnológica com outros países e, consequentemente, isso tudo se repercute, vamos dizer assim, no aumento desses setores que são muito dependentes, né, da expropriação política desses trabalhadores para obter algum lucro. Então, se a gente não enfrentar esse problema, né, que é o problema do investimento produtivo, da ciência, da tecnologia, da universidade, da formação de quadros qualificados, da formação de técnicos, da geração de novas tecnologias, nós não teremos, a gente vai continuar, infelizmente, tragicamente, assistindo, por assim dizer, a multiplicação dessas notícias a respeito de trabalho análogo à escravidão no Brasil. E com um agronegócio que nem sequer alimenta o povo brasileiro. Com certeza, um agronegócio que se especializa em exportar soja e carne Ração de bovina para a porco, né? China. E Pois. não coloca arroz, não coloca feijão, não coloca salada, não coloca tomate, não coloca alface no prato do trabalhador no Brasil, né? Mas põe agrotóxico, Sem dúvida alguma. que é terrível. Então, você tem mais alguma, Henrique? Não. Não? Bom, nós teríamos aqui muito tempo, muita conversa ainda, mas a gente sabe da limitação do tempo, né? E gostaríamos de te convidar para uma próxima, para a gente continuar Com aprofundando esse certeza. tema que é muito importante, não é? Superior Estou à Temos, disposição, importância Lorena. e cada vez maior importância nas nossas sociedades. sim, Maravilha, Henrique, Lorelai, foi um prazer estar aqui com vocês e com os igualmente para ouvintes. nós.